Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos do 35 ao 41. Diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Aqui no caso é o Mar da Galileia, ou o Lago da Galileia. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E haviam também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui a nossa leitura. Então esta passagem, como nós dizemos, ela é muito conhecida. O Senhor Jesus Cristo apaziguando a tempestade, foi uma das ocorrências. Nós temos outra também bem conhecida, que ele vem andando sobre as águas. E nessa daqui o Senhor Jesus Cristo ele estava no barco junto com os discípulos. E esse local que eles estavam, muitos de vocês já devem saber, era o Lago da Galileia. E ele também era chamado de mar. E ele era chamado de mar porque ele é muito grande. Não dá para você, dessa margem, ver o outro lado. Então, quando você olha, realmente parece que você está na beira de uma praia. As imagens que a gente tem ao longo dos últimos anos, talvez não passe essa ideia, porque o Mar da Galileia ele foi tendo abaixo do nível da água. Então, quando a gente olha, realmente parece uma lagoa, e você pensa, mas como uma tempestade poderia ter ocorrido aqui, ao ponto de ter quase sucumbido uma embarcação, Então, como esse nível da água diminuiu muito, realmente fica difícil da gente pensar que poderia ter ocorrido. Mas de uns meses para cá aconteceu algo muito interessante, porque o nível do mar começou a voltar a aumentar, porque começou a ter mais chuvas na região. Porque o Mar da Galileia, o rio que alimenta ele é o Rio Jordão. E o Rio Jordão ele é um rio que ele é usado para abastecimento das pessoas, dos povos que moram ali ao redor dele. Então, por conta de excesso de consumo e falta de chuva, a água vai baixando, Então, a tendência do Mar da Galileia era secar. E, devido a essas chuvas, o nível do Mar da Galileia chegou ao nível original, que ele era na antiguidade. Então, tem algumas imagens na internet, alguns vídeos de quem foi para lá, em dias assim de nublado e de muito vento, que realmente a sensação que você tem é que você está diante de um mar bravo. As ondas vindo, batendo na costa, subindo até ali onde ficam os turistas, aquelas primeiras habitações ali, a água invadindo como se fosse um mar bravio. Então a gente começa a realmente pensar como que era o Mar da Galileia na antiguidade, nesse tempo do Senhor Jesus Cristo. E também há ensinos, relatos que dizem que ali é uma região que propicia esse tipo de vento, de vendaval, que causa esse tipo de tempestade. Então, de fato, era algo que ocorria e com mais frequência naquele tempo, devido ao nível da água. E nós vimos essa situação de que o Senhor Jesus Cristo sobe no barco com os discípulos e eles passam por esse momento ali de grande pavor, que foi essa tempestade repentina, porque o mar, na hora que eles entram na embarcação, estava calmo, estava tranquilo. E eles são tomados de grande temor. Então, essa lição, principalmente, ela tende a nos ensinar como nós devemos confiar no Senhor, E que nós devemos confiar no Senhor sempre. Porque nós vemos aqui, os discípulos estavam ali com o próprio Senhor Jesus Cristo, Eles criam no Senhor Jesus Cristo, sabiam que o Senhor Jesus Cristo era poderoso, eles estavam num barco
que eles sabiam que era algo que eles manejavam muito bem. Não é que nem a gente, que se eu entrar num barco hoje, eu acho que eu passo mal. Né? Eu nem lembro se eu já entrei num barco. Acho que já entrei alguma vez, mas era pequeno. Né? Então, se a gente pensar, se nós hoje, pessoas que não temos esse costume, né, talvez a gente fique com muito medo. Né? Mas os discípulos, a maioria deles ali eram pescadores, eram homens fortes, eram homens que conheciam a região, eles estavam acostumados com aquilo e eles foram tomados daquele grande pavor. Então, nós vemos que por um momento eles não confiaram, né, no Senhor Jesus Cristo, eles esqueceram quem o Senhor Jesus Cristo era. E talvez a gente também, o que a gente vê é que eles não entendiam exatamente quem o Senhor Jesus Cristo era naquele momento, né? E o que o Senhor Jesus Cristo fez aqui foi um milagre, um grande milagre. Né? E os milagres também são chamados de sinais. E por que nós usamos a palavra sinal? O que é um sinal? Né? O sinal é uma figura, é um símbolo que nos aponta para alguma informação, para alguma realidade, para alguma localidade. Né? Nós temos placas pela cidade, nós vamos num ambiente que nem aqui, né? Nós temos uma placa ali, né, na descida da escada. Ele é um sinal, né? No momento de emergência você bate o olho, você verifica, você tem uma escada que te pode tirar para sair. Né? Você está numa estrada, você se perde, você vê uma placa, você não, agora eu sei onde eu estou, eu sei que tem um retorno, eu sei que tem um acostamento. Então o sinal, ele é um símbolo que nos leva para uma outra realidade, ou para alguma informação que a gente precise muito. Então os milagres do Senhor Jesus, eles tinham também essa função, né, vamos assim dizer, usar essa palavra, esse objetivo. Né? Não era só um show, um espetáculo, como nós vemos muito hoje. Né? Há muitas pessoas que se dizem abençoadas com o poder de Deus para fazer milagres, mas não são coisas que têm em si um objetivo, né? São apenas um show para atrair pessoas, para atrair multidões. E essa nunca foi a intenção do Senhor Jesus Cristo. Então, nós podemos dividir esse sinal do apaziguamento da tempestade com alguns sinais. Um deles é que se inicia ali uma jornada, né? Nós vimos que o Senhor Jesus, ele chama os discípulos para que entrem no barco e cheguem ao outro lado. E o que nós podemos entender é que a vida, né, a nossa vida, ela é como uma grande viagem num mar imprevisível. Né? O mar, ele é um ambiente assim como a natureza, né? Ela é muito imprevisível. Por mais que a gente às vezes tenha treinamento, tenha equipamento, né? Você entrar num ambiente da natureza, onde ainda o homem não tomou conta totalmente como uma cidade, é muito imprevisível. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa, né? Pode você ser atacado por um animal, de repente você se perde, você fica sem abastecimento de água, você pode cair numa ribanceira, você pode estar escalando uma montanha e de repente ter um deslizamento. E o mar, então, nem se fala, né? O mar ele é muito imprevisível, ele é um ambiente muito hostil para o ser humano, né? E a vida, ela também tem ela também é como se fosse esse ambiente imprevisível para nós. É estranho a gente pensar sobre isso, né? Nós estamos aqui vivos, nós estamos vivendo dia após dia, mas nós não sabemos o que vai ocorrer, né? Nós não sabemos onde nós vamos parar. E nós vemos o quanto nós precisamos saber de muitas coisas para a gente poder viver, né? Para a gente poder se manter vivo nesse mundo, né? Eu creio que é uma das coisas que logo a gente aprende, né? Do que eu tenho que fazer para gerir a minha vida, né? Quando a gente está ainda com o pai, a mãe da gente, com a nossa família, isso ainda é um pouco algo que ainda demora para a gente entender, né? Mas conforme a gente vai crescendo, principalmente chegando nessa idade próxima, a gente vai iniciando a adolescência, a gente vai tendo um pouco mais de visão, os nossos
pais, a nossa família começa a nos cobrar, né, de certas coisas que nós devemos aprender, que nós devemos nos preocupar, porque logo a gente está chegando na vida adulta e muita coisa vai mudar. Eu vou precisar cuidar da minha própria vida, eu vou precisar me sustentar, ter um trabalho, ter uma casa, né? O que eu vou fazer no futuro, o que eu tenho que fazer para manter minha saúde também, né? Porque se eu tenho uma vida de qualquer jeito, eu posso ter uma doença, né? Então eu também tenho que cuidar da minha saúde. Então são muitas coisas. E a gente não pensa que a vida é imprevisível e a qualquer momento pode acontecer algo que de repente interrompe aquilo que eu estou vivendo, que eu estou fazendo. Possa ser uma criança, pode ser um adolescente, um idoso, né? Em qualquer fase da vida. Então a vida ela também é imprevisível, né? Assim como um mar bravio, né? E um outro sinal que nós também podemos ver com este milagre que o Senhor Jesus fez é que eles estavam ali numa embarcação, mas que era uma embarcação vulnerável, né? Então, enquanto os discípulos estavam ali na margem, o mar estava tranquilo, eles estavam tranquilos, eles não estavam preocupados. Mas só foi a tempestade começar, o barco ser açoitado pelas ondas, né, que nem uma caixa de fósforos, que de repente eles foram tomados de grande medo e eles começaram a temer que eles iam ser esmagados pelas ondas, né? Nós vemos pelos gritos que eles dão, né? Senhor, né, não te importa que pereçamos, né? A palavra perecer é que eles estavam realmente com medo que eles iam morrer a qualquer instante, né? Não era qualquer coisa. Então, a nossa vida, essa embarcação frágil também, né? Eles viram que eles não podiam confiar naquele barco ali. E a nossa vida também é assim, o nosso corpo ele é frágil. E quando nós somos crianças, adolescentes, principalmente quando a gente está nessa fase que a gente já está ganhando estatura, força, né? É difícil a gente pensar que o nosso corpo é frágil, que vai chegar um momento em que talvez ele não vai mais corresponder, né? Que ele pode ficar doente. E que na verdade, entre a vida e a morte, só há uma batida do coração, não um pulsar do coração. A gente nunca sabe o momento, então, que essa nossa vida vai perecer, que esse nosso corpo vai perecer. Nosso corpo ele é muito frágil, o corpo humano. Ao mesmo tempo que ele é muito complexo, ele é maravilhoso, ver como o nosso corpo ele se recupera após um acidente, uma doença. Ele é muito frágil, né? A qualquer instante a gente pode sofrer qualquer coisa que pode realmente tirar a nossa vida. Uma doença que a gente menos espera. A gente passou pela pandemia aí, viu? Né? Quantas pessoas morreram assim, num estalar de dedos, né? Muitos passaram bem pela pandemia. Eu acho que todos nós aqui tivemos Covid, né? Quem aqui não teve Covid? Ah, que bom, cara. Quase todos nós, né, tivemos Covid e nós vimos muitas pessoas partirem, talvez da própria família, amigos próximos, que morreram em questão de horas. Então a vida humana ela é muito frágil, então a gente não pode nunca pensar, né, nunca olhar para nós mesmos e pensar, não, eu ainda tenho uma vida inteira pela frente, né, o meu corpo ele é saudável, eu sou jovem, eu estou crescendo, eu estou aprendendo, então ainda eu tenho muito que viver e muito que experimentar, né, e esquecer de Deus, né, isso é um grande perigo. E o próximo sinal é justamente, é perigo à frente, como se fosse uma placa bem grande de perigo à frente. Nós vimos que mesmo aqueles pescadores experientes, eles estavam aterrorizados, né? Então a jornada da vida ela é mais perigosa do que a gente imagina. Então é justamente isso que a gente acabou de falar. Você pode estar num momento da sua vida que está tudo muito tranquilo, tudo está dando certo, né? Você está engajado em muitas coisas, aprendendo muitas coisas, e de repente acontece um infortúnio, um acidente, uma doença. Às vezes você tem uma decepção com algo que você contava muito, né? Você às vezes se prepara para algo e aquilo não dá certo, de repente parece que tudo vai por água abaixo e a gente tende a se desesperar, a gente tende a perder totalmente a felicidade, né? Às vezes alguém muito próximo da gente morre, falece, um parente, um amigo, né? E como a gente lida com essas coisas, né? Como a gente lida com essas situações que de repente está tudo tranquilo e algo, né,
muito ruim, muito grande acontece e tira a gente daquela paz em que a gente se encontrava, daquela certeza que a gente tinha, né? Então a vida ela está cheia desses medos, desses alarmes, né? E um alerta também muito importante é que enquanto nós crescemos e passamos pela juventude, nós vemos muitas coisas ao nosso redor, né? E o mundo ele é muito interessante, até mesmo nas coisas que a gente precisa fazer e aprender. Nós vamos lidar com todo tipo de gente, com todo tipo de conhecimento, e quando a gente menos espera, tudo aquilo se torna muito mais valioso do que buscar a Deus. Tudo aquilo se torna muito mais valioso do que a certeza que eu posso ter de vida eterna, de salvação, de caminhar com Deus. Né? Porque às vezes a gente tem uma impressão, se eu buscar o Senhor, eu tenho que deixar tudo para trás, eu tenho que deixar os meus sonhos para trás, as coisas que eu tenho vontade de ser para trás. Não necessariamente, né? Porque nós podemos sim usar nossos talentos, as nossas habilidades, a nossa inteligência para o Senhor. Só que essas coisas, elas não podem tomar o nosso coração de uma forma que eu me esqueça, né? Da necessidade que eu tenho de Deus, de ter certeza da minha salvação e principalmente de ter Ele guiando a minha vida. Porque da mesma forma que o Senhor Jesus ele quis mostrar que a nossa vida é como esse barco nesse mar imprevisível, o que nós precisamos no barco quando nós estamos no barco? Nós precisamos de alguém que saiba pilotar esse barco, nós precisamos de um mapa para saber onde nós temos que chegar, nós precisamos de alguém que saiba, né, estar ali naquele ambiente. E é esse pensamento que nós temos que ter com a nossa vida quando nós pensamos em Deus, porque é o Senhor que tem que ser o nosso capitão. É Ele que tem que estar diante desse barco, mostrando o caminho que a gente tem que seguir, mostrando, sendo ali aquela pessoa que está nos dando essa segurança e essa tranquilidade. Tem que ser o Senhor em primeiro lugar. E aí quando nós começamos a ver as pessoas ao nosso redor e como elas vivem, como elas seguem os seus desejos, os seus ideais, e elas zombam de nós, né? Será que a gente vai se render a isso, vai se entregar a isso? Porque isso é um desses perigos que vem, né? Às vezes parece que é tão difícil, né? Você fala, não dá mais. Ou eu sigo todo mundo, ou eu não tenho condições de seguir sozinho. Essa é uma das grandes tentações que vem sobre nós, principalmente nessa idade, né? Esse grande perigo que o Senhor nos alerta aqui. Então a vida está repleta de perigos, de alarmes, de medos. E um outro sinal que o Senhor Jesus Cristo ele nos traz aqui com este milagre é que Ele testa a nossa confiança. Nós vimos aqui que os discípulos, eles pensavam que estavam seguindo ao Senhor, eles estavam ali do lado do Senhor Jesus Cristo, eles tinham abandonado as suas vidas particulares, né? Os seus negócios próprios, estavam ali com o Senhor Jesus, engajados, e de repente, naquela situação, eles se viram desesperados e tem essa particularidade que o Senhor Jesus estava no barco e estava dormindo, né? Então o Senhor Jesus ele testou ali os discípulos, né? Ele estava dormindo tranquilamente ali na polpa, no travesseiro, tinha uma almofada lá para ele. E ele dormiu. E nós vimos que eles não creram no Senhor Jesus, né? Eles viram que a situação do Senhor Jesus estar dormindo era algo que influenciava na segurança deles, né? Porque se o Senhor Jesus talvez tivesse acordado, talvez não teria acontecido nada daquilo. Não, mas o Senhor está dormindo. Então, eles se sentiram mais inseguros ainda pelo Senhor estar dormindo. Então, um dos ensinos que nós temos aqui é que ninguém é de fato convertido sem confiar no Senhor Jesus Cristo. Essa confiança, né, que nós temos que ter no Senhor Jesus para a salvação, ela é uma confiança total, né? É uma confiança que você não olha para essas adversidades, você confia nele. E depois é uma confiança que tem que ser contínua, porque a gente vai precisar seguir com a vida, seguir com esse barco e continuar confiando no Senhor Jesus Cristo. Então, essa confiança é muito importante. Nós vimos que os discípulos ali, que eram os discípulos do Senhor,
não tiveram. E ao ver ele dormir, né, aquilo parece que deixou eles mais atemorizados ainda, porque o Senhor está dormindo, né? Se o Senhor não tivesse dormido, talvez ele já teria resolvido a situação, ou nem tivesse tempestade nenhuma, mas o Senhor dormiu e de repente o perigo veio, né? Então nós vemos aqui, né, com mais um sinal, né, com mais um desses sinais que o Senhor Jesus quis nos mostrar com esse grande milagre que ele realizou, é que nós, seres humanos, nós não entendemos o real poder que ele tem, o poder espiritual que ele tem, né? Então eles viram o Senhor Jesus ali dormindo, eles viram ele como um homem comum, só como mais um homem que estava cansado e dormindo, né? Ele precisaria estar acordado para fazer alguma coisa e salvá-los. Então nós vimos que se os discípulos naquele momento eles tivessem entendido que o Senhor era Deus, né, eles saberiam que mesmo o Senhor estando dormindo, nada iria acontecer com eles. O Senhor estava dormindo, mas ele não estava desapercebido da situação, né? Ele é Deus. Se ele é Deus, ele tem o poder sobre todas as coisas, o conhecimento sobre todas as coisas, e não importasse se ele estivesse dormindo ou não. Então isso também acontece conosco, né? Nós não temos o real conhecimento de quem o Senhor Jesus Cristo é e do seu poder, e de que Ele pode todas as coisas. Então, como eu disse no começo, né? Às vezes nós, por não termos o Senhor Jesus aqui presente fisicamente, nós podemos ter muitas dúvidas, né? E a gente possa pensar, mas será que realmente esse poder que tanto me falam é verdadeiro? Será que realmente meu coração pode ser transformado? Será que realmente eu vou chegar nesse momento que eu vou me arrepender dos meus pecados? Eu escuto tanto isso na igreja, dos meus pais, dos meus amigos, né? Dos adultos que se aproximam de mim, conversam comigo na igreja, dos meus professores. Será que esse poder realmente existe? Então, nós não podemos, nesse momento, agir como os discípulos, né, fazendo uma analogia. Eles olharam, viram que o Senhor Jesus estava dormindo, ele só é um homem e ele dormindo. Então eu penso, ele não está mais aqui presente. Eu não posso ver essas coisas. Então como eu posso crer que de fato elas são verdadeiras e que meu coração possa ser transformado, eu possa ter perdão de pecados, o Senhor vai me ajudar a vencer os pecados que hoje eu não consigo vencer, né? Será que realmente eu vou ter novos gostos, eu vou desejar outras coisas? Então é a mesma coisa, né? Nós não podemos pensar assim. Não podemos deixar o fato de que Ele não está aqui inebriar a nossa confiança de que Ele ainda é poderoso. E um outro sinal muito importante, além de que Ele tem esse grande poder, esse poder real, é que Ele tem esse poder sobre as nossas vidas. Então nós vimos que Ele conseguiu controlar o mar, que é algo para o ser humano incontrolável. Nós podemos controlar muitas coisas hoje em dia com o uso de tecnologia e tudo mais. Até o tempo a gente pode prever com uma certa segurança, mas mesmo assim, mesmo quando a gente usa todo o aparato que nós temos hoje para dar a previsão do tempo, nem sempre é certa. Então imagine o Senhor Jesus ali, Ele controlando o mar apenas com uma palavra. Porque o Senhor Jesus, Ele é o Senhor do mar. Ele fez o mar. E o mar, e o tempo, o vento, sabem quem é seu Criador. E imediatamente obedeceram ao Senhor. E nós, que também somos criados por Deus, né? Nós temos ouvido a respeito do Senhor Jesus. Nós temos ouvido a respeito do seu poder. E nós podemos ainda continuar rebeldes, né? E descrentes a respeito dessa mensagem. Então, o Senhor Jesus Cristo, além de ele ter esse poder de fato, o poder dele, sim, é suficiente
e é todo poderoso, né, para nos mudar, para nos dar um novo coração, para nos fazer com que a gente o ama e o obedeça. E sempre lembrar, o Senhor Jesus Cristo, Ele continua o mesmo hoje. Isso é algo que, mesmo depois da salvação, constantemente a gente tem que lembrar, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo. Por isso que as Escrituras, ele é um livro que a gente nunca deve deixar, nunca deve abandonar. Porque quando a gente olha para essas passagens, a gente relembra disso e fala, não, o Senhor Jesus, Ele é o mesmo hoje, Ele tem o mesmo poder. Se Ele teve o poder para mudar uma tempestade, ora, Ele tem poder para me salvar, para me dar um novo coração. Ele tem poder para perdoar os meus pecados. Não importa o que eu tenha feito, não importa as coisas que eu pense, não importa quem eu seja, o Senhor Jesus, Ele tem esse poder. E o último sinal que o Senhor Jesus nos aponta com esse milagre é sobre a nossa incredulidade. A nossa incredulidade pecaminosa, né? Incredulidade é quando nós não cremos, né? Nós continuamos ali resistentes, não crendo no Senhor. O Senhor, Ele repreenderá a falha de todos os que se recusam a crer nele, né? Nós vimos ali que Ele chama a atenção dos discípulos, né? De que eles estavam ali com uma pequena fé, né? Não creram que o Senhor poderia guardá-los naquela tempestade. E ele expressou com as suas palavras o desapontamento que ele teve com os discípulos, né? Estavam ali caminhando com ele, aprendendo dele, vendo outros sinais e maravilhas que ele fez. Então ele ficou desapontado, ele demonstra isso nas suas palavras finais ali. Então, imagine o próprio Senhor Jesus Cristo, né, tendo aquele sentimento de que os discípulos, por um momento, pensaram que ele era apenas um homem, um simples homem. E o Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos vê, Ele vê o nosso coração, Ele vê esse tipo de sentimento. Será que nós estamos tratando Ele apenas como um simples homem? Como alguém que existiu, que fez coisas maravilhosas e que hoje não existe mais, como vários líderes religiosos, como outras pessoas que fizeram bem ao mundo, né? Então, nós podemos desagradar grandemente o Senhor deixando de crer nele. A descrença é algo que desagrada muito, muito a Deus. Porque Deus da Bíblia, jovens, ele é o único que vem ao mundo, que ele se humilha, ele deixa, né, a sua posição de poder, de glória, para poder se reconciliar com o homem, para que o homem tenha essa oportunidade de ser perdoado dos seus pecados e estar na presença dele. Nós não vamos ouvir isso de mais ninguém, de mais nenhuma pessoa, de mais nenhum tipo de filosofia, mais nenhum tipo de... Hoje em dia, há muitos... a gente vê isso muito na internet, em livrarias, né? Livros para todo tipo de ajuda, né? Como fazer, como você conseguir tal coisa em 5 passos, como você conseguir tal coisa em tantos passos, como você ser mais feliz, como você ser mais proativo, como você realizar tudo que você precisa no mesmo dia, né? Como você ter uma vida realmente que vale a pena, como você se sentir melhor consigo mesmo. E realmente são essas necessidades que a gente tem. Mas o Senhor Jesus Cristo é Ele que responde todas essas necessidades. Essas necessidades que nós temos de felicidade, de contentamento, de poder ter razão naquilo que a gente está fazendo. Será que isso que eu estou fazendo realmente tem sentido, vale a pena? Será que isso vai me levar em algum lugar? Né? O Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá a resposta para todas essas coisas. E quando nós vemos que Ele foi o único que saiu da sua posição de poder, de glória, para nos dar essas coisas, né? Não crer nele é uma grande ofensa a Ele, a Deus Pai, né? Que puniu o seu próprio Filho no nosso lugar.
A morte do Senhor Jesus Cristo não foi somente um martírio, né, como vários que já morreram por uma causa. Há muitas pessoas no mundo que já morreram por uma causa. E nós vamos ver muitas pessoas comparando o Senhor Jesus Cristo com essas pessoas. O Senhor Jesus Cristo ele morreu por uma causa, ele morreu para dar exemplo. Não. O Senhor Jesus Cristo ele morreu para que a culpa do pecado caísse sobre ele e fosse removida do homem. Para que um dia nós não fôssemos para o inferno, o Senhor Jesus Cristo foi punido. Então a punição do Senhor Jesus Cristo na cruz vale uma eternidade no inferno. Então essas coisas, elas devem assim, encher o nosso coração de grande temor, mas não assim um medo, um pânico, no sentido assim de nós como eu posso explicar para vocês? De verem Deus como um Deus, né, um Deus monstruoso ou cruel, tipo, não, ao contrário, né? De vermos como Deus ele é bom, ele é misericordioso e como ele se importa, né, com a criação dele e com aqueles que ele chama para si, né? Como isso deve tomar a gente de grande alegria também, porque ele traz essas respostas que o nosso coração tanto anseia. Então, nós devemos olhar isso com grande espanto, mas é aquele espanto de admiração, sabe? Né? De ver que o Filho de Deus, né, que é o soberano sobre a natureza, sobre o mar, né, ele controlou algo que para nós é incontrolável. Ele veio para este mundo para nos salvar, e quando ele estava ali fazendo aquele milagre, ele queria mostrar tudo isso com o objetivo de mostrar que ele está aqui, ele esteve ali naquele momento e ele está aqui hoje para fazer isso nas nossas vidas. Que nós estamos nesse mar constante, mas que ele está conosco se nós o buscarmos, né? Ele é o capitão da nossa embarcação e nós não precisamos temer. Não pensando que na nossa vida nunca nada de errado vai acontecer, nunca nada vai dar errado, eu nunca vou ficar doente, porque tem pessoas que creem nisso, né? Elas creem que o Senhor Jesus Cristo ele vai dar uma vida sem problemas, sem adversidade, sem doença, sem um momento a gente ter algum problema financeiro. Não, nós vamos ter problemas nessa vida, mas ele quer que a gente confie nele, que ele irá nos ajudar, que ele irá suprir com as nossas necessidades, que ele irá nos dar o consolo até mesmo na perda, na morte, numa doença, porque tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem, principalmente daqueles que buscam a Deus. Todas as adversidades, todas as tempestades, elas ocorrem sempre com um propósito, né? Nada simplesmente por infortúnio, por má sorte, né? Por azar. Mas Deus ele sempre estende a mão dele de misericórdia, para que a gente abra os nossos olhos e veja que ele está ali, né? E que ele é poderoso e que o poder dele não muda e nunca vai mudar. A Bíblia ensina que nós mudamos, mas o Senhor não muda. Nós somos infiéis, né? Mas o Senhor Jesus Cristo é fiel, e ele é fiel ao que ele diz. E quando ele diz que ele veio para salvar pecadores, então nós temos que crer no que ele diz, né? Não duvidar disso, nos apegarmos a isso com todas as nossas forças, né? Não deixarmos que essas questões que nós escutamos na escola, de amigos, de mestres, né? Nós vamos ter muitos bons mestres na vida, né? Das coisas que a gente for estudar, dos locais que a gente for trabalhar. Nós vamos encontrar pessoas muito boas que vão ensinar a gente coisas maravilhosas, mas que nisso aqui, né? Na hora dela falar sobre a alma, sobre Deus, sobre você ter segurança nessa vida, na vida futura, aí ela já não sabe, se você vê o quanto ela precisa
né? Quanto ela é ignorante, quanto ela não sabe, né? E é nessa hora que a gente também pode estender a mão, né? E mostrar que o grande conhecimento de nós termos o Senhor Jesus Cristo. Então, né, que vocês possam pensar sobre isso. Vai ter a leitura semanal, né? Que vocês vão fazer na semana, rever, né, a passagem por inteiro, ver os outros milagres, né? Essa série a gente vai passar por vários deles e nós vamos tratar do poder do Senhor Jesus sobre várias áreas da nossa existência, né? Hoje nós vimos sobre a natureza, o que isso significa. Em cada aula agora nós vamos ver o poder do Senhor Jesus sobre algum elemento, sobre algum aspecto, né? Que vocês possam se sentirem motivados mesmo de começarem esse ano, né? Aprendendo da pessoa do Senhor Jesus e o buscando com seriedade, com alegria, com vontade, né? Olhando para esse mundo que está cada vez mais louco, pálido, sem sentido, né? E vendo que o Senhor Jesus é esse que tem o poder de nos manter seguros até o final das nossas vidas.